Olá, o meu nome é Fábio Varanda e este é mais um vídeo em que vou aqui apresentar um conceito utilizando a linguagem de Java. Neste caso vamos falar de herança. Herança é uma técnica utilizada em programação orientada por objetos. Ou seja, em primeiro lugar começa-se por definir uma classe com um código comum e depois vão-se criar outras classes que têm base na classe anterior e vão reutilizar esse código. Ou seja, a classe que é criada inicialmente é a nossa superclasse e as outras classes que vão reutilizar esse código chamam-se subclasses. Esse processo dá-se o tal nome de herança. Então vamos lá ver aqui um exemplo. Neste caso, vamos desenvolver um sistema para gestão de obras de artes de uma loja. Esta loja lida com diversos géneros de obras de arte, nomeadamente obras clássicas e obras contemporâneas. Ok? Aqui, o primeiro ponto passa por implementar a classe obra-arte. Esta classe deverá ter como atributos o nome, que há de ser uma string, o preço-compra, que há de ser um double, e esse preço-compra vai representar um valor que descreve o valor de compra da obra de arte, o género, que pode ser uma pintura, uma escultura, uma literatura ou indefinido, e a data de compra, ou seja, a data em que a obra de arte foi adquirida. Então, a primeira coisa que temos que começar por fazer é a classe obra-arte. Então vamos fazer aqui, vamos aqui ao nosso projeto herança, que já está pré-criado. Vamos criar aqui uma nova classe, vamos lhe chamar obra-arte. Ok, cá está. E o primeiro atributo da classe é o nome, que é uma string. Então, private string nome. Okay? Os atributos da classe são privados, por norma. O preço-compra é um double. Private double preço-compra. A seguir ao preço-compra temos então o género, que é uma enumeração. Então vamos criar a nossa enumeração. Botão direito do rato, new, enum. Vamos lhe chamar género. Ok? Então, quais é que eram os valores disponíveis para o género? Era pintura, escultura, literatura e indefinido. Então vamos escrever aqui pintura, escultura, literatura e indefinido. Ok, cá está. Então podemos declarar agora aqui outro atributo do tipo género. Okay? De seguida temos a data de compra, ou seja, a data de compra é do tipo data. Vamos criar aqui uma nova classe para tratar a nossa data. Vamos chamar-lhe data. Então, cada data tem que ter 3 atributos. Private int dia, private int mês, private int ano. Vamos fazer aqui uma classe muito rápida. O construtor vai receber cada um deles. Int dia, int mês, int ano. Vamos então criar 3 métodos para validar o dia, o mês e o ano. Então vamos começar pelo ano. Vamos colocar isto como privado, que é para só ser utilizado dentro desta classe. Booleano validar ano, e que recebe apenas o ano. O ano não depende nem do mês nem do dia. Então a única coisa que nós sabemos em relação ao ano é que tem que ser superior a 0. Ok? O ano tem que ser uma data superior a 0. Se isto acontecer, podemos retornar true. Se não acontecer, retornamos false. Ou seja, dizer se o ano é válido ou não é válido. Agora vamos validar o mês. Int mês. Então, nós sabemos que o mês tem que ser superior a 0 e o mês tem que ser inferior a 13. Se isto acontecer, retornamos true. Caso contrário, retornamos false. Por último, faltou o dia. Então, e o dia está diretamente relacionado com o mês. Então, vamos lá ver. Se o mês for igual a 1 ou o mês for igual a 3, ou seja, os meses com 31 dias, ou o mês for igual a 5, ou o mês for igual
igual a 7, ou o mês for igual a 8, ou o mês for igual a 10, ou o mês for igual a 12, ou seja, se estivermos em janeiro, em março, em maio, em julho, em agosto, em outubro e em dezembro, os dias podem ter 31 dias. Ou seja, os meses podem ter 31 dias. Quer dizer que se o dia for maior que 0 e o dia menor do que 32, está tudo bem e retornamos true. Ok? Ou seja, se tivermos em janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro, dezembro, e se os dias estiverem entre 1 e 31, então retornamos true. Caso contrário, retornamos false. Caso contrário, ou seja, se não tivermos num daqueles meses definidos, vamos ver os meses com... podemos ver aqui o fevereiro, que é mais fácil. Se o mês for 2, nós sabemos que o dia tem que ser maior que 0 e vamos assumir que no máximo temos os 29. Ou seja, então o dia tem que ser menor do que 30. Se isto acontecer, vamos retornar true. Se não acontecer, retornamos false. Caso contrário, a única opção que sobra é os meses com 30 dias. Então, o dia tem que ser maior que 0 e o dia tem que ser menor do que 31. Se isto acontecer, vamos retornar true. Caso contrário, retornamos false. Ou seja, temos aqui um método para validar o dia. Se nada disto acontecer, retornamos false. Não é preciso. Está aqui porque este else já está, se nada disto acontecer. Ok, temos o validar dia, temos o validar mês e o validar ano. Então, no nosso construtor, a primeira coisa que temos que fazer é, se o validar ano for igual a true, então, no atributo ano, this.ano, vamos guardar o ano que é recebido como parâmetro. Ou seja, o this.ano vai buscar este atributo. O this significa que estamos a trabalhar dentro da classe. Se não tiver o this antes, quer dizer que estamos a trabalhar aqui no parâmetro da classe, do construtor, aliás. Então, se o ano for válido, guardamos o ano. Caso contrário, o ano vamos colocar com o valor 2022. Ok? Agora vamos validar o mês. Se o validar mês for igual a true, já agora um detalhe. O validar ano, o validar mês e o validar dia, os três devolvem um valor booleano. A condição dentro de um if também é um valor booleano. Por isso, estar if validar ano igual a true, isto devolve um valor booleano. Mas se deixarmos if validar mês, isto também é um valor booleano. Ou seja, ter o igual a true ou não ter o igual a true é exatamente a mesma coisa. Então, se o mês for válido, vamos guardar o mês recebido como parâmetro. Caso contrário, vamos meter o mês de janeiro. Ok? Ok, falta o dia. Então, vamos validar o dia. If validar dia, ou seja, se o dia for válido e o dia recebe o dia e o mês é o this.mês, porque é o que já está validado. Se o dia for válido, guardamos o dia. Caso contrário, metemos o dia com o valor 1. Ok? E já temos aqui o nosso construtor. Para terminar, vamos só aqui fazer uns seletores. Vamos fazer aqui botão direito do rato, Insert Code. Vamos aqui onde diz Getters. E vamos criar um seletor para cada um dos nossos atributos da classe. E temos a classe Data criada. Ok? Então agora já podemos voltar à nossa obra de arte para criar um novo atributo que é a data compra. Ou seja, falta-me aqui a palavra compra para este atributo. Temos aqui os 4 atributos da nossa classe obra arte. Agora o que é que diz? Crio os construtores da classe. Eles não é definido, por isso podemos criar aqui 2 construtores. Vamos criar um construtor por defeito, ou seja, um construtor que não recebe parâmetros,
e vamos criar um construtor que receba parâmetros para todos os atributos. Ou seja, vamos criar string nome, double, preço, compra, género, e data compra. Ok? Então, aqui podemos dizer que o nome é igual a vazio, ou seja, estamos no construtor por defeito. O preço compra é igual a 0. O género há de ser igual ao género, ponto, e vamos colocar como indefinido no início. E podemos colocar a data compra, há de ser uma nova data, e vamos colocar com 1 de janeiro de 2022. Ok? Porque a data recebe dia, mês, ano, certo? Recebe dia, mês, ano, e estamos a colocar uma data definida dessa forma. No outro construtor, podemos dizer que this.nome igual a nome, só que o parâmetro nome que aqui está no construtor é uma string. E nós sabemos que a string é uma classe. E tudo o que são classes, recebidas como parâmetros de uma função, devem ser validadas como sendo diferente de null. Se for diferente de null, guardamos o nome. Caso contrário, metemos o nome com o valor vazio. O preço compra, a única coisa que tem que ser é positivo. Preço compra for maior do que 0, então fazemos this.preço compra igual a preço compra, ou seja, já garantimos isso. Caso contrário, vamos colocar o preço compra com o valor 1. E aqui vamos colocar também com o valor 1, que é o que faz sentido. Ok? Preço compra tem que ser positivo. O género, temos que fazer, ou seja, o género também temos que verificar se é diferente de null. Se o género for diferente de null, this.género igual a género. Caso contrário, this.género igual a género.indefinido. Falta a data de compra, que também é um objeto. Vamos ver se é diferente do null. Guardamos a data compra igual a data compra. Caso contrário, this.data compra é igual a uma nova data com 1 de janeiro de 2022. Okay? Cá está. Validamos todos os atributos e aqueles que não fossem válidos nós tínhamos que lhe atribuir um valor por defeito. Okay. Cria os métodos seletores e modificadores da classe. Estes métodos são muito fáceis de ser criados. Vamos aqui ao botão direito do rato. Fazemos aqui Insert Code. Temos aqui os getters, em primeiro lugar, que são os seletores. Cá estão os 4 seletores. E o que é que eles nos fazem? São métodos públicos que nos devolvem os valores dos atributos criados acima. Os modificadores são métodos que nos permitem alterar os valores de cada um dos atributos criados acima. Sabendo que isto tem que ser válido, ou seja, o nome nós já sabemos que tem que ser verificado se é diferente do null, ou seja, se o nome for diferente do null, então guardamos o novo nome. Se não for diferente do null, não fazemos nada. O preço de compra sabemos que tem que ser positivo. Okay? O género tem que ser diferente de null. E a data de compra também tem que ser diferente de null. Ok? Cá está. Ponto seguinte. Cria o método toString que retorna uma representação em formato de cadeia de caracteres com informação de todos os atributos da classe. Então, o método toString é um método que já vem pré-definido no Java e é um método que devolve uma string, que é uma representação do objeto da classe. Neste caso, nós queremos redefinir este método. E para redefinir este método, nós temos que colocar aqui a indicação que é override, ou seja, estamos a fazer uma sobrescrita do método toString. E neste caso, o objetivo do exercício é devolver uma string que seja uma representação com a informação de todos os atributos da classe. Então o que é que a gente quer? Vamos criar aqui uma string chamada res de resultado e vamos retornar esta string. O resultado, vamos começar pelo nome.
e vamos concatenar com nome. Okay? Agora vamos continuar a concatenação. Vamos colocar aqui um /n para mudar de linha e vamos pôr o preço. Vamos pôr 2 pontos e agora concatenamos com o preço compra e agora concatenamos com o valor euro. E termina a nossa frase. A seguir ainda falta o quê? Falta o género. O género. E o género tem que existir aqui também uma representação do método string, que é para devolver o valor das enumerações. Ou seja, public string to string. Ok, este método string então tem como objetivo devolver uma string que indique cada um dos géneros acima, ou seja, cada um dos géneros que estão definidos na enumeração. Para isso fazemos um switch e este switch vai variar consoante o valor que estiver atribuído na enumeração. Por exemplo, se for case pintura, okay, há de retornar uma string com o nome pintura. E agora fazemos exatamente o mesmo para cada um dos restantes pontos da enumeração. Aqui escrevemos escultura, aqui literatura e aqui indefinido. Aqui em cima falta um ponto e vírgula. Ok? E agora, no caso de não for, no caso em que não é nenhum destes elementos que está aqui no switch, acrescentamos aqui uma opção default, ou seja, no caso de não entrar aqui em nenhuma destas opções, e vamos retornar indefinido. Okay? E já temos aqui o método toString. Este método toString que está no género tem que ser adicionado ao método toString que está na classe obra_art. Okay? Vamos aqui continuar. E quando fazemos isto, aquilo que estamos a fazer aqui neste ponto é chamar o método toString. Ok? Agora, temos aqui duas coisas, que é, eu posso escrever o método toString assim, ou então posso simplesmente chamar o método toString pelo nome do objeto. Ou seja, escrever assim ou escrever assim é exatamente a mesma coisa. Estamos a fazer duas sintaxes que fazem exatamente o mesmo. Duas sintaxes diferentes que fazem exatamente o mesmo. Ok? Então temos o nome, o preço, o género e falta-nos a nossa data. A nossa data não tem nenhum toString, por isso vamos fazer também. Okay? Vamos adicionar cá em baixo public string toString. Então, para este método que temos que fazer, vamos começar por declarar uma string e vamos retornar essa mesma string. Então, aquilo que temos que fazer é adicionar à string o valor do dia. Aliás, fazemos assim, dia, mais, temos uma barra, mais, mês, mais, outra barra, mais, ano. E ficamos com o formato dia, mês, ano. Okay? E já estamos a retornar a string. A única coisa que falta aqui neste método é o override para definir a sobrescrita do método. Então, voltamos aqui à nossa obra de arte e podemos colocar aqui a data, rn, data de compra, e depois basta colocarmos aqui data compra, e mais uma vez ele vai chamar o método toString de forma automática. Ok? E temos o nosso método toString feito. A seguir, crio um método getValorAtual, que recebe uma valorização e que retorna o valor atual de uma obra de arte. É passado o parâmetro de valorização, que é a percentagem de valorização média das obras de arte. E este método é para ser criado aqui na classe obra_art. Então, ele vai retornar o valor atual, por isso há de ser um método public, pode ser acedido fora da classe, vai retornar um double, porque o valor é um double, chama-se getValorAtual, recebe a valorização. Okay. Então, o que aquilo que temos que fazer é, ele vai retornar o valor da obra de arte consoante a valorização. Então, se a valorização é uma percentagem, por isso aquilo que nós temos que fazer é calcular
pelo preço de compra, temos que multiplicar pela valorização. Okay? E isto é o valor da valorização. Então, este valor tem que ser posteriormente somado ao preço de compra original. E temos que retornar este valor final. Ou seja, multiplicamos o preço de compra pela percentagem, ou seja, vamos imaginar que é 5%, e esta primeira multiplicação dá-nos 5% do valor do preço da obra de arte. Então, estes 5% têm que ser somados ao preço inicial para nos devolver o valor atual. Okay? Podemos apagar estes comentários que deixam de ser necessários. Vamos continuar. Crie numa classe separada um main com algumas com algumas instâncias da classe. E depois utilizar o método toString para apresentar no ecrã. Ou seja, basicamente vamos fazer testes daquilo que temos feito até ao momento. Então, vamos carregar aqui a herança.java. Temos aqui a nossa main. Vamos criar aqui uma obra art. Vou-lhe chamar OA. E isto permite declarar um objeto da classe obra art. Agora, para inicializar este objeto, eu tenho que chamar o construtor. Okay? E nós temos, vamos cá acima ver, temos dois construtores. Temos o construtor por defeito e temos um construtor que tem aqui 4 parâmetros. Vamos utilizar os dois. Primeiro, chamo aqui o construtor por defeito. E agora vou criar outra, OA2, e vou chamar o outro construtor que recebe os parâmetros. Então vamos ver. Qual é o primeiro parâmetro? É o nome. Vamos lhe chamar XPTO. O segundo diz o preço de compra. Vamos colocar 1000. O terceiro diz o género. Então vamos chamar género, ponto, e vamos colocar como uma pintura. E a seguir, a data. Então, a data temos que chamar um objeto do tipo data e vamos dizer que é do dia 2 de fevereiro de 2022. Okay? E ambas as obras estão criadas. Okay? Então agora, o que é que a gente pode fazer? Eu posso ir aqui à primeira obra, ou a ponto, e temos aqui acesso aos métodos todos que foram criados. Ou seja, se eu fizer getNome, isto vai-me devolver o nome da obra. Se eu fizer setDataCompra, vamos aqui utilizar este procedimento que é o setDataCompra, que é um modificador para a data da compra. O que é que ele tem que receber? Tem que receber uma nova data, sabendo que se for nulo, não faz nada. Então, no construtor por defeito, a nossa data é 1 de janeiro de 2022, ou seja, a nossa data de compra do objeto neste momento, se eu fizer aqui get data compra, a data que ele vai devolver é 1 de janeiro de 2022. Então, agora vou criar aqui uma nova data e vamos pôr 1 de março de 2019. Okay? E a data acabou de ser alterada. Para nós confirmarmos isto, vamos fazer o quê? Vamos fazer um system.out.println, ok? E vamos mostrar a obra de arte. Ou seja, quando eu meto OA, é a mesma coisa que meter o OA.toString. Também é sempre a mesma história. Nós estamos a chamar o .toString, que é o tal método que foi feito ainda há pouco, que nos devolve o nome, o preço, o género e a data de compra. Okay? Eu vou colocar assim, e agora vou colocar outro exemplo aqui em baixo, sem o toString, para nós vermos que funciona exatamente da mesma forma, ou seja, está a chamar o método toString. Sabendo que aqui vai mostrar os dados com uma data de compra de 1 de janeiro de 2022, porque é a data definida no construtor por defeito, e aqui já vai mostrar com a data alterada, que é de ser 1 de março de 2019. Vamos testar. O nome é vazio, ok? Porquê? Porque a obra de arte no construtor por defeito, o nome está vazio, o preço está 1, género indefinido e a data 1 de janeiro. Então vamos ver aqui a data 1 de janeiro, género indefinido, preço 1. Depois de termos o set data compra, a única coisa que alteramos foi a data. Então o nome continua vazio, o preço a 1, o género indefinido e temos aqui a nova data. Ok? Então agora vamos aqui à obra art 2. Ponto. Então temos agora aqui vários métodos. Vamos fazer, por exemplo, o system.out.println com o toString, que é para vermos os dados que tem naquela obra de arte. Ou seja, chamamos assim. Estamos a chamar o método toString. Agora vamos chamar
valorização, que é o get valor atual, que vai receber uma percentagem. Então vamos aumentar o valor em 7%. Ou seja, nós sabemos que o valor inicial era 1000 e agora vamos calcular 7% de 1000 e vamos valorizar e em seguida vamos voltar a mostrar este objeto. Ok? Em princípio, o valor que irá dar será 1070. O valor aqui. O valor que irá dar aqui. Ou seja, vamos pôr aqui um double. Exato, o valor que irá dar aqui. Ele não alterou o objeto, ele está simplesmente a dar o valor atual. Porque o que está guardado no objeto é o preço da compra e não o valor atual. Então, double, valor atual, guardamos e agora podemos fazer um print line. Fazemos um print line aqui para mostrar o valor atual e fazemos uma concatenação com a string, com o double que ali está. E vamos ver. Okay? Sabemos que XPTO 1000, pintura, 2 de fevereiro de 2022 e o valor atual deu 8000. Se deu 8000 é porque está errado. Vamos lá aqui confirmar. Ok, faltam aqui parênteses. Faltam aqui parênteses para isto estar a funcionar corretamente. Vamos lá testar novamente. Pois claro. Porque aqui não pode ser 7, tem que ser 0.07. Okay? Que é a percentagem. A percentagem não é... Eu estava a fazer 700%. Isto não pode ser. Tem que ser 0.07 e agora sim, porque 0.07 é que é 7%. Okay? O cálculo estava bem feito. O que estava mal feito era aqui o valor do parâmetro. Ok. Vamos continuar então. De seguida, pede para implementar a classe obra clássica. Esta classe vai herdar todos os atributos da classe obra arte e deverá ter ainda o atributo época, que identifica a época da obra de arte clássica. Este atributo pode ter os valores clássico grego, clássico romano e clássico egípcio. Vamos aqui criar uma nova classe. Vamos lhe chamar obra clássica. Ok, já está. E vamos lá ver aqui os detalhes disto. Em primeiro lugar, vai herdar todos os atributos da classe obra arte, por isso é uma classe que é filha da classe obra arte. Ok? Ou seja, a obra clássica é uma subclasse da superclasse obra arte. Ou seja, vai herdar todos os atributos desta. Para além disso, tem ainda um atributo que se chama época. Ok? Que este atributo tem estes valores. Então, este atributo não é nada mais do que outra enumeração. Vamos criar aqui uma nova enumeração, vamos lhe chamar época. E esta enumeração vamos colocar aqui com estes valores. Indefinida. Ok? Cá está. E agora podemos fazer algo parecido à outra enumeração. Ou seja, fazemos aqui um método string. Vamos fazer aqui um método toString. Public string toString com um switch que, consoante o valor que este objeto tiver, okay, case clássico grego, aquilo que ele vai retornar é clássico grego. E agora fazemos exatamente o mesmo para os outros 3. Indefinida, clássico egípcio e romano. Caso não for nenhuma destas 4 opções, vamos retornar indefinida. Ok? E temos aqui a nossa época criada e temos aqui a nossa obra clássica criada. Ok.
vamos criar os construtores para a classe obra clássica. Então, vamos pôr aqui. Falta aqui uma coisa, que é o atributo private época. Agora temos que criar aqui o construtor public obra clássica. Ok? E isto é o construtor por defeito. Nós, no construtor por defeito, aquilo que temos que fazer em primeiro lugar é chamar o construtor da superclasse, e é o construtor por defeito porque não recebe parâmetros. Okay? Para chamar o construtor da superclasse, usamos esta sintaxe. Ou seja, na prática, aquilo que estamos a fazer é chamar o construtor por defeito da classe obra-arte. Ou seja, estamos a entrar aqui neste código. Está bem? Para além disto, falta-nos inicializar a enumeração. Ou seja, época é igual a época, ponto. E agora vamos colocar aqui como indefinida, por exemplo. Okay? E temos aqui o nosso construtor por defeito. Agora podemos fazer aqui outro que receba a época. Dizemos que a época é igual a época, ou seja, this.época vai buscar esta época que está aqui em cima e esta época que é recebida com parâmetro vai-me para aqui. Agora, para além da época, o que é que a gente tem que receber mais? Vamos aqui à obra arte e temos que receber o nome, o preço de compra, o género e a data de compra. Vamos aqui e colocamos, antes da época, os 4 atributos necessários. E temos apenas que enviar isso para o construtor da superclasse. Ok? Cá está. Época é um objeto, por isso a única validação que temos que fazer é verificar se é diferente de null. Se for diferente de null, guardamos. Caso contrário, aquilo que temos que fazer é this.época é igual a época.indefinida. Okay? E temos os dois construtores criados. A seguir, crio os métodos seletores e modificadores da classe obra clássica. Vamos aqui, botão direito do rato, já fizemos antes, é só continuar. Fazemos aqui os seletores, na prática é só um, porque é para a época. E agora fazemos outro para modificador. Vamos aqui, botão direito do rato, setter, selecionamos e está feito. Agora, mais uma vez, é preciso validar este parâmetro. Se for diferente de null, então alteramos. Se não for diferente de null, não se faz nada. Crio no programa principal algumas instâncias da classe obra clássica. Então vamos aqui, vou comentar o que está em cima, não vale a pena ser executado novamente. Vamos criar obra clássica, vamos chamar OC igual a new obra clássica. E aquilo que estamos a fazer aqui é, estamos a criar uma instância chamando o construtor por defeito. Se fizer o toString disto, que ainda não existe, aquilo que iria mostrar era os dados que são inicializados no construtor por defeito da obra de arte, em conjunto com os dados que são inicializados no construtor por defeito da obra clássica, que é aqui. Okay? Neste caso, a época seria indefinida. Está bem? Para chamar o outro construtor, OC2, por exemplo, new obra clássica, e o que é que iríamos necessitar? 4 parâmetros, em primeiro lugar, para chamar a obra de arte. E a seguir, uma época. E vamos colocar aqui, por exemplo, como clássico grego. Ok? E ele está a chamar o construtor que recebe os tais 5 parâmetros para a classe obra clássica. Depois, eu posso, por exemplo, fazer oc2.set época e agora, em vez de ser clássico grego, eu quero que fique como indefinida. Okay? E faço o set época. Então, se eu agora fizer oc2.get época, ele vai-me devolver a época indefinida. E se eu mostrar isto no ecrã, vamos ver que ele me vai devolver a época indefinida. Ou seja, meto aqui um que ainda mostra clássico grego, a seguir altero a época e depois vamos ver a época indefinida. Vamos ver se está tudo a funcionar corretamente. Ok, cá está. O OC2 começa com clássico grego, a seguir mudamos a época e depois vamos buscar vamos alterar e vamos mostrar novamente através do seletor.
seguir, implementa a classe obra contemporânea. Ok? E vamos cá ver. Botão direito do rato, new, Java class, obra contemporânea. E esta classe, vamos ver aqui, vai herdar todos os atributos da classe obra de arte. Então, é novamente uma subclasse da superclasse obra arte. Vai ter o atributo século, e o atributo século tem que ser um inteiro. Private int século. Ok? O atributo pode ter os valores entre o 17 e o 21. A seguir, o que é que diz? Construtores para a classe. Vamos novamente fazer dois construtores. Obra contemporânea. Fazemos este. E fazemos o outro, que vai receber, novamente, 5 parâmetros. Sabendo que são estes 4 que aqui estão. Estes 4 que aqui estão, em conjunto com o século. Ok? Então vamos lá aqui. Vamos ao primeiro. Vamos chamar o construtor da superclasse, é o construtor por defeito da superclasse. E agora vamos inicializar o século com o valor por defeito. Neste caso vamos pôr 17. Ok? No construtor seguinte, podemos copiar aqui da obra clássica, porque é exatamente a mesma coisa. No construtor seguinte chamamos o construtor da superclasse que recebe os 4 parâmetros. E agora temos aqui o século. Se o século tiver um valor maior ou igual a 17 e o século tiver um valor menor ou igual que 21, ou seja, o século, como diz aqui no enunciado, tem que ter valores entre 17 e 21. Se o século tiver um valor entre estes dados, então guardamos o século que vem por parâmetro. Ou seja, guardamos neste parâmetro, através do dis.século, acedemos e guardamos por ali. Caso contrário, aquilo que fazemos é o dis.século e colocamos com o valor 17. Okay? E temos o nosso construtor feito. Seletores e modificadores, e temos que validar todos os argumentos. Mais uma vez, só temos que fazer um seletor e um modificador, porque só temos um parâmetro. Vamos buscá-lo aqui. Este é o seletor, que é o getSéculo. E agora vamos ao modificador. Está aqui o setSéculo. O setSéculo tem que ser validado com isto, com este if. Okay? Que o século tem que ser maior ou igual a 17 e tem que ser menor ou igual a 21. Vamos criar algumas instâncias e vamos testar. Ou seja, nós voltamos aqui, já temos aqui da obra clássica, agora podemos comentar esta. E vamos criar aqui para a obra contemporânea. Vamos chamar ao C1, ao C3, aliás, new obra contemporânea. Ou seja, estamos a criar o objeto e a chamar o construtor por defeito. Se eu agora fizesse, por exemplo, system.println ao c3.getSéculo, ele iria devolver o número 17. Vamos ver? Ok, cá está o 17. Então, e se fizermos apenas ao C3? Ele está a chamar o método toString, certo? Porque ao C3 é obra contemporânea e a obra contemporânea está a estender obra arte e a obra arte tem cá o método toString. Por isso nós conseguimos chamar os outros métodos que estão nas superclasses. Vamos ver aqui o resultado que isto dá para percebermos qual é que é o problema. Ou seja, ele está-nos a devolver o nome, que é vazia, o preço, que é 1, o género, indefinido, e a data de compra. Mas não nos devolve o século. E não nos devolve o século porquê? Porque o toString é este que está aqui feito. E este toString tem o nome, o preço, o género e a data de compra. Nós, para podermos adicionar o género, o século, nós aqui teríamos que redefinir o toString. Está bem? Então vamos lá fazer isto. Override public string to string. Ok? Aquilo que temos que fazer é, temos que criar aqui uma string res e vamos meter vamos chamar o método toString que está na superclasse
E agora, a este res, temos que concatenar, neste caso, o século. 2 pontos e concatenamos com o século. E falta só aqui um /n para mudarmos de linha. Agora, no final, retornamos o resultado. Agora, neste momento, já temos o toString redefinido na subclasse obra contemporânea. Por isso, o método toString que vai ser chamado vai ser este. Este chama um método toString da superclasse, que é para poder ir aqui buscar estes dados. O método toString devolve uma string que nós guardamos logo aqui na string res, de resultado. Concatenamos este resultado com século e com o valor do nosso parâmetro século. E a seguir retornamos e vamos testar. E cá está. Okay? O nome, o preço, o género indefinido, a data de compra e o século 17. Okay? Teríamos que fazer a mesma coisa aqui para a obra clássica. Já agora, é provável que o enunciado a seguir também peça para fazer este exercício. Então vamos lá fazer string res igual a super.toString. Já agora, ter o toString ou não ter é exatamente a mesma coisa. Super.toString. Res mais igual a época. E fazemos assim. Época mais época. Fazemos aqui uns 2 pontos e temos aqui um /n. Cá está. E agora retornamos o resultado. E cá está o nosso string, o toString redefinido. Ok, então vamos lá. A seguir, cria um array list de obra arte e preencha com instâncias de obra clássica e obra contemporânea. Faça um ciclo que percorra o array list mostrando informação de todas as obras. Então, vamos aqui à nossa herança, que é onde nós podemos criar um array list com obras clássicas e obras contemporâneas. E a primeira coisa que temos que fazer é importar a biblioteca que nos permite trabalhar com array list. Ou seja, java.util.arraylist. Aqui está ela. A nossa array list, vou-lhe chamar uma array list de obra arte, que vai ter o nome lista, que é igual a uma nova array list de obra arte e abre e fecha parênteses. Ok? Então temos uma array list que vai guardar obras de arte, ok? E nós sabemos que as obras contemporâneas são obras de arte e as obras clássicas também são obras de arte. Já agora, escrever a array list assim ou escrever assim, ou seja, estas duas sintaxes são exatamente iguais, são equivalentes. Para adicionar um elemento à array list, tem que fazer lista.add, vamos adicionar o OC e agora vamos adicionar o OC2, ou seja, estamos a adicionar este objeto, agora adicionamos o OC2 e agora podemos adicionar o OC3, ou seja, estamos a adicionar 3 objetos, sendo que 2 são obras clássicas e 1 é de obra contemporânea. Agora, um ciclo para percorrer isto. O que temos que fazer é, podemos fazer um for each, vou-lhe chamar uma obra de arte, e este for each vai percorrer todos os elementos que estiverem dentro da nossa lista. Agora, para mostrar estes elementos no ecrã, basta chamar o OA. System.out.println, com o OA aqui dentro, vai chamar o toString, e o toString vai ser chamado consoante o tipo do objeto. Se for um objeto da obra clássica, vai chamar o toString que está dentro da obra clássica. Se for uma obra contemporânea, vai chamar o toString que está na obra contemporânea, que é este. Ok, vamos lá percorrer. Vamos comentar os System.out.println que estão aqui em cima para não fazerem confusão. E vamos correr aqui o nosso programa e vamos mostrar 3 listas. 3 listas não, 3 obras. Mostra a primeira, que termina aqui, a segunda, que termina aqui, tem a época, e reparem que a terceira termina aqui, tem o século. Ou seja, esta é uma obra contemporânea e as outras são obras clássicas. Ok? Para terminar, sabendo que o valor das obras clássicas da época clássica romana tem uma valorização final de 5% sobre o valor médio de valorização e que as obras contemporâneas do século XVII têm uma valorização de 1%, temos que redefinir o método getValor atual. Ok? Então vamos lá aqui fazer isto.
Então vamos fazer o get, o método valor, get valor atual está aqui na obra arte, está aqui, e vamos redefini-lo para a obra clássica. Para redefinir este método temos que chamar sempre o override e colocamos aqui o nosso método. Na obra clássica, vamos lá aqui ver, na obra clássica o que é que diz? Se for clássico romano tem uma valorização final de 5%. Ou seja, ele essencialmente ignora esta... Não. Ele soma 5% ao valor desta valorização. Então, se this.época for igual a época ponto era o romano. Era o romano, exato. Vamos aqui ao clássico romano. Se for clássico romano, o que a gente tem que fazer é valorização mais igual a 5%. 5% é 0.05. Ok? E depois o que temos que fazer é calcular o get valor atual. Ou seja, nós podemos fazer exatamente o mesmo cálculo que aqui está. Ou seja, preço de compra vezes a valorização mais o preço de compra. Sabendo que o preço de compra é super.get preço de compra. Para ir buscar o preço de compra à superclasse. Ok? Agora vamos repetir isto para a obra contemporânea. Agora vamos lá ver o que é que diz para a obra contemporânea. Sempre que for do século XVII tem uma valorização de 1%. Ou seja, não é valor médio, é só valorização de 1%. Então, se o dis.século for igual a 17, a valorização é ignorada e simplesmente coloca-se 1%. E a seguir fazemos exatamente o mesmo cálculo. Ok? Já está. Agora temos que fazer o quê? Percorrer o array list e retornar novos valores das obras de arte, tendo em conta que tem uma valorização média de 15%. Então vamos lá fazer aqui uns testes. Nós sabemos que a primeira, que é a obra clássica, é indefinida. Então vamos colocá-la como OC.7. Época, vamos colocá-la como do clássico romano, que é para estar... Okay, clássico romano. Ok? E vamos... esta é do clássico grego, por isso está tudo bem. E vamos retirar aqui. Ou seja, temos aqui a primeira é do clássico romano, a segunda é do clássico grego. Esta, nós sabemos que vai ter uma valorização de os tais 15% mais 5%, ou seja, a primeira tem uma valorização de 20% e a segunda vai ter uma valorização de 15%. Agora, vamos criar aqui uma nova obra contemporânea. Okay, vamos utilizar aqui os mesmos atributos, que estou a ser preguiçoso para escrever. E o século vai ser o século XVIII. E o objeto vai se chamar OC4. Esta que está aqui é do século XVII, por isso está ótimo. Esta sabemos que vai ter uma valorização de 1% e esta vai ter uma valorização de 15%. Só aqui uma coisa, vamos alterar o preço de compra para ter um valor decente. Porque o preço de compra está com o valor 1. Então, 7 preço de compra, vamos colocar com o valor, por exemplo, 100 nesta. E nesta vamos colocar também 100. Ou seja, 3.7 preço de compra, vamos colocar também 100. Sabemos que o preço de compra nas outras é de 1000. Agora temos que adicionar à nossa lista o OC4 e a seguir podemos percorrer. Mas ao percorrer temos que fazer OA.get valor atual e temos que meter 15%, ou seja, 0.15. E vamos fazer um double valor atual. Ok? E depois mostramos também o valor atual. System.out.println, valor atual, 2 pontos, e concatenamos com o double valor atual, mais o símbolo do euro. Cá está.
e vamos ver se está a funcionar corretamente. Ok, vamos ler o primeiro. 100 euros é da época clássico romano, teve um aumento de 20%. Tudo bem. Ou seja, que é os tais 15 mais os 5%. O segundo é XPTO, clássico grego, teve 15%, ou seja, os 150 euros, está certíssimo. Esta é do século XVII, teve apenas um aumento de 1%. E a segunda é do século XVIII, por isso tem um aumento de 15%. Tudo certíssimo. Okay? Este projeto fica por aqui. Espero que tenha sido útil. Muito obrigado e até à próxima.